Olá, amigos. Estamos começando mais um programa Descomplicando a Vida. É isso aí. Nessa trajetória evolutiva, nós temos que buscar meios de melhorar as nossas condições. Se pudermos facilitar o que não quer dizer fugir da existência, é claro que nós podemos otimizar o nosso crescimento. Algumas pessoas acham que tem que ter muita complicação, muita dificuldade, não é? Isso faz parte de um paradigma ultrapassado. Nós temos que facilitar para melhorar as nossas condições. Falando nisso, hoje vamos falar de mentalidade de crescimento. Olha que tema interessante, é proposto no livro Vencer a Depressão, que faz parte da psicologia positiva. Então, a sua mentalidade é fixa ou é de crescimento? Suas capacidades estão pré-determinadas? Você vai ficar assim para sempre ou poderá melhorar? É aí que entra a nossa reflexão. Algumas pessoas, elas estão convencidas que elas nasceram desse jeito e vai ficar assim. Pronto. E elas até dizem, né? Eu sempre fui assim, eu não vou mudar. Uma pessoa, por exemplo, que é irritadiça, que é impulsiva, que supostamente é autêntica, né? Que fala desaforos para outra pessoa a título de autenticidade. Então, elas dizem que são assim e vão ficar desse jeito para sempre. Então, você vê que existe aí uma convicção. Pode ser que tenha nascido de uma experiência ou não. Que experiência? Às vezes a pessoa percebe que ela tem um comportamento inadequado e ela não consegue mudar. Ou ela quer desenvolver uma qualidade e ela não consegue. Mas esse não conseguir depende do esforço dela e também das crenças, das convicções pessoais, não é? E aí, por conta dessa experiência, a pessoa fica convencida, não é? Eu sou assim, não tem jeito. Eu já tentei, já fiz todos os esforços, eu vejo isso na psicoterapia. A pessoa vai e fala que fez todos os esforços. Você começa a verificar com ela, ela não fez nada. Ela tentou, leu um livro de autoajuda, já acha que é suficiente. Tentou uma semana, e aí eu costumo usar o seguinte exemplo. Olha, você quer se tornar um advogado, um engenheiro, um psicólogo? O que você faz? Você compra um livro de engenharia e você já é engenheiro? Não. Você tem que entrar na faculdade, tem que estudar muito, tem que ler bastante texto, apresentar trabalhos, desenvolver alguma tese, fazer estágio para que você consiga entrar para ser um trainee, um auxiliar, um iniciante na profissão que você quer. Até aí já foram 5, 7, 10 anos, dependendo da área que você escolhe. Então, para você se transformar num advogado, num psicólogo, você precisa de 5 a 7 anos. Como que você vai conseguir desenvolver uma qualidade em uma semana de tentativa? Não dá, não é? É falta de tino, falta de reflexão. É pessoa que acha que as coisas acontecem do nada e também não tem um preparo pessoal, não é, para saber das coisas. Espera, não é desse modo que eu consigo, eu tenho que me esforçar, tenho que me exercitar, tenho que buscar orientação para que as coisas aconteçam. Muito bem. Então, segundo a psicóloga Carol Dweck, essas são as duas mentalidades que nos governam o comportamento e nos influenciam a capacidade para nos desenvolvermos e crescermos. Poderemos ter crenças limitadoras ou motivadoras. Então, isso vai caracterizar a pessoa. Eu tenho uma mentalidade de crescimento ou não, né? Uma mente estática, que as coisas são sempre desse jeito, que não se desenvolve, não cresce. Portanto, nós temos aí que fazer uma avaliação de como que foi a vida da pessoa. O que ela escutou ao longo da vida? Ela escutou que não teria sucesso ou os seus pais reclamaram tanto da vida que ela ficou convencida de que não adianta se esforçar? Você imagina o pai chegando em casa falando para a família, né? Não adianta, eu estudo, eu me esforço, eu quero dar o melhor de mim no trabalho e ninguém reconhece. E a criança fica com aquela imagem na cabeça. Se esforçar não traz reconhecimento. Só que o pai esquece de falar que às vezes ele é um neurótico. É uma pessoa que não consegue se relacionar com os outros, que ele faz propostas inadequadas para melhorar o emprego, às vezes é uma pessoa que não tem muito conhecimento.
Então, tem algumas variáveis que precisam ser consideradas, só que a criança está pegando um pedaço da história. Ele não vê o todo, que o pai, às vezes, não é tudo aquilo que ele pensa, né? Então, vamos ponderar. Bom, com a mentalidade fixa, acreditamos ter nascido com um determinado conjunto de talentos. Nascemos inteligentes, desportivos, criativos, bons com números, bons com as pessoas, etc., e que essas capacidades são mais ou menos fixas, logo desde o nascimento. Quantos pais, então, vão reforçar na cabeça da criança que ele nunca vai ser uma pessoa bem-sucedida por conta das experiências pessoais? Né? Então, a pessoa nasce com essa crença, com que ela tem esses talentos, e os pais podem reforçar, ou não. Então, a criança tirou uma nota ruim em português. Em vez de o pai contextualizar, espera, por que ela tirou a nota baixa em português? Porque ela não sabe, ou porque naquele dia ela estava triste, ou se alimentou mal, ou acordou mal? Que variável que entrou? Será que na escola alguém brigou com ela? Tirou sarro, deixou ela descontente, ela ficou tensa e não conseguiu tirar uma nota boa? E por causa disso, ela já é rotulada como burra? E o pai fala, isso mesmo, tira a nota baixa, porque você vai ser um burro, você nunca vai ser nada na vida. E aí, ela fica com aquela crença, né, de que ela não vai ser nada e não vai se esforçar, ou por mais que ela faça, nunca ela consegue. Bom, nós temos que atentar para essa questão, perceber que estas condições, esses talentos, eles foram desenvolvidos ao longo das existências, não é agora que começou. Você não pensa que a sua criatividade, a sua facilidade com números, ou com o português, ou com línguas, foi somente da existência atual. Começou com alguma experiência na escola, etc. Não, são conquistas que nós fizemos anteriormente e que estão se manifestando hoje como resultado dos esforços anteriores, né? Então, pensa nisso. Como que está o seu caso? Você acredita que pode melhorar ou seus talentos são fixos? Nós vamos ao intervalo e já voltamos. Estamos de volta. Como falamos no bloco anterior, nós nascemos inteligentes, desportivos, criativos, bons com números, bons com as pessoas. E poderemos achar que essas capacidades são mais ou menos fixas e ficar por aí. E deixa do jeito que está, porque não vai mudar muito. Quando a pessoa age assim, ela está reforçando a crença de que ela só tem esse limite de capacidades, né? E ela não faz nada por melhorar. Então, é claro que não vai melhorar e isso vai reforçar a crença dela. Tá vendo? Não adiantava, eu já sei como as coisas são. Cuidado com as nossas crenças. Bom, com essa crença, se algo correr mal, como rompermos um relacionamento, achamos que isso só prova que, afinal, não somos tão bons com as relações. Olha só. O indivíduo, por mais que ele possa se relacionar bem, ele sabe que talvez não tenha tantas dificuldades, mas não deu certo. Aí vem aquela ideia, tá vendo como eu não sei me relacionar bem? Ele fica com o olhar mais crítico em algumas coisas, alguns detalhes que não deram certo, em vez de prestar atenção no maior, que é o relacionamento, que tinham coisas boas acontecendo no relacionamento, né? Então, você veja, é um olhar crítico doentio, tendencioso, que fica já de prontidão para perceber os erros. Uma pessoa com uma mentalidade fixa tenderá menos a esforçar-se para desenvolver as suas capacidades e mais a não arriscar e a sentir-se deprimida, sempre que, aos seus olhos, ela fracassa. Então, esse é o estado da pessoa de mente fixa. Muito bem. A mentalidade de crescimento, como seria isso? As pessoas consideram-se mais maleáveis.
Olha, maleável é flexibilidade, tem mais jogo de cintura. E detentoras de um grande potencial de crescimento e desenvolvimento. Então, a pessoa sabe que no seu interior existe esse potencial para ser desenvolvido. Ela sabe que tem talentos, características, qualidades, não é? Que vão ser, como diz a psicologia humanista, atualizadas. Elas vão vir para fora, elas vão se desdobrar, não é? Então, uma pessoa dessa, ela se mexe. Ela vai atrás. É diferente daquela que fica deixando as coisas acontecerem, né? E isso vai criando na personalidade um vício. E chega uma hora que ela está tão presa nessa condição que ela não sabe que tem saída, que tem alternativa. A pessoa que acredita nesse crescimento, ela sempre está vendo possibilidades, meios de crescer. Ela está indo atrás daquilo que ela deseja. Com motivação, esforço e concentração suficientes, podemos melhorar em quase tudo. Olha que interessante. Aliás, o Deepak Chopra, aquele médico americano, que ele é indiano, mas parece que é naturalizado americano, no livro Superconsciência, ele fala que depois de 10.000 horas de exercício, nós podemos aprender qualquer coisa. É o Supercérebro o nome do livro, do Deepak Chopra. Nós podemos aprender qualquer coisa. Então, veja, já tem o pressuposto aí que o indivíduo é capaz. Isso já é o principal. Porque a pessoa que não acredita, que acha que o crescimento é limitado, o pressuposto dele é que não existe mais potencial, não existe possibilidades. Já está tudo esgotado, ele já tirou tudo para fora. No caso aí da pessoa que acredita que cresce, essa possibilidade faz com que ele se mobilize, que ele vá se atualizando. Ele sabe que se ele hoje tem dificuldade com matemática, se ele começar a estudar mais a fundo, se dedicar, ele vai conseguir decifrar os seus enigmas. Ele vai assimilar o conhecimento e se tornar um conhecedor daquilo lá. Ora, vejam as pessoas autodidatas. A pessoa se interessa por um assunto, ele mergulha naquilo lá. Começa a buscar revistas, livros e vai atrás, não é? Ele vai se enchendo de informação, conversando, participando de seminário, fazendo curso. Daqui a pouco ele está dando aula, ele está escrevendo artigos. Então, todos nós podemos, olha, nós somos, como diz no Livro dos Espíritos, seres perfectíveis. Nós estamos caminhando para a plenitude, não é? A perfectibilidade quer dizer que o indivíduo vai se tornar perfeito dentro da relatividade possível. Ele não vai ser igual a Deus, mas ele vai chegar à grandeza, por exemplo, de Jesus. E Jesus também está num processo evolutivo, não é? Ele é nosso irmão evolutivo. Então, se ele para nós hoje é uma personalidade de extrema desenvoltura evolutiva, nós vamos chegar lá. Né? Ele falou que nós poderíamos fazer o que ele faz e até mais. Você acredita nisso? Olha aí já o pressuposto de que nós somos perfectíveis e que os potenciais estão lá e precisam ser acionados para que o indivíduo desenvolva tudo isso. Então já está aí a confirmação de Jesus das nossas possibilidades. Será que agora não falta a pessoa acreditar nela mesma? Você pegar essas crenças falsas de que você é limitado e jogar fora. Você pode ter uma limitação por vários motivos. Pode ser uma orgânica, reencarnatória, quando isso faz parte de uma prova, de uma necessidade de crescimento. Então, tem pessoas que não têm alguma aptidão física. Ela não consegue jogar futebol, por exemplo. Ela pode ter problemas nas pernas. Mas isso não quer dizer que ela é limitada. Aquilo lá é um aprendizado para ela. Como algumas pessoas reencarnam com limitação cognitiva. Mas isso é temporário, é na existência presente. À medida que ela vai evoluindo, ela vai superando. E se não for nesta existência, na outra ela volta recuperada. Porque foi um aprendizado para ela saber lidar com os limites. Porque usou o conhecimento de forma inadequada no passado. Então veja, tudo tem encadeamento, como diz Allan Kardec.
Nós é que precisamos pegar o fio da meada e começar a entender tudo isso. Pensa nessas questões, em como você se encontra, se você acredita nos seus potenciais. Vamos ao intervalo e já voltamos. Olá, estamos de volta. Bom, as pessoas com uma mentalidade de crescimento não levam os fracassos tão a sério, né? Ela não se julga fracassada, olha só, ela fracassou numa situação, não quer dizer que ela é fracassada, são coisas distintas. A pessoa negativa já se acha fracassada. Encaram os fracassos como feedback. É um feedback, olha, eu tentei por esse caminho, não deu certo. Então, esse fracasso serve de feedback, eu tenho que pegar outro caminho. O negócio é esse, é perceber como feedback. Que nos ajudará a melhorar o desempenho na próxima ocasião. Tenderão estas pessoas mais a ser flexíveis e a tentarem outros rumos. São flexíveis, porque tem pessoa que é turrona. Ela tentou uma vez, não conseguiu, tenta, sempre pelo mesmo caminho. Isso vai frustrando mais. A pessoa flexível fala, olha, eu tentei aqui, não deu, vou tentar por aqui, até ela conseguir. E, obviamente, que ela acaba tendo mais resultados positivos, né? Não desistem, mas aprendem a desenvolverem-se. Elas se desenvolvem, ela não desiste. Isso não quer dizer que ela é turrona, ela está observando aquilo lá. Ainda é possível tentar? Vou tentar. E com isso o indivíduo vai se desenvolvendo e aumentando as suas possibilidades, né? Bom, nós estudamos essa questão dentro da psicologia positiva. Então, a psicologia positiva funciona numa mentalidade de crescimento, com a convicção de que as coisas são mais flexíveis do que fixas, que podemos aprender a ser otimistas para sermos mais felizes. Diferente de uma visão, hoje, por exemplo, da psicologia, tem muitas abordagens que focam o lado doentio, as neuroses do indivíduo. Então, a primeira leitura que se faz de uma pessoa são os seus conflitos, a sua neurose, etc. A psicologia positiva reconhece isso, mas foca o lado positivo da personalidade. E aí, por exemplo, nesse assunto que estamos tratando de se perceber como crescendo na vida, já está ligado, focado nas qualidades positivas da pessoa. Quando nós focamos muito negativo, nem sempre isso resolve para o indivíduo superar um conflito. Então, ele vai lembrar de um trauma que teve há 10 anos atrás e vai ficar mexendo naquilo lá na tentativa de melhorar. Não necessariamente vai melhorar. Às vezes ele fica doente de tanto lembrar alguns acontecimentos desagradáveis. Quando ele foca no crescimento dele, na compreensão, na tolerância, ou seja, no crescimento que nós estamos falando aqui, esse crescimento alarga a cabeça dele de tal forma que ele olha aquele trauma lá com outros olhos, com um olhar de compreensão. Então, ele vai lembrar que os seus pais são falíveis, como ele. Ele não precisa cair numa cobrança de perfeccionista, não é? Não, eles são meus pais, eles deviam de fazer tudo certo, eles que erraram, eu que sou assim, não sei o que. Não, ele sai dessa posição vitimista e acusatória, que não resolve, não é? Então, e isso é uma tendência doentia, é de ficar mexendo, envolvido, se enredar na doença. Ao contrário disso, vamos nos tornar pessoas sadias, conscientes, criativas, sociáveis, amistosas, que tenhamos fraternidades para compreender os erros dos outros também. Então, tudo isso mostra crescimento da pessoa. Há que adotar uma mentalidade de crescimento em nossa existência, aprendendo a ser flexíveis, como falamos antes. Flexibilidade, busque alternativas para fazer as coisas. Vamos estar abertos ao conhecimento. Não pense que você terminou a universidade, que você já conhece tudo da vida. Você terminou a universidade, agora você tem que ler mais do que quando lia lá, porque lá você tinha trabalho para fazer, não dava muito tempo. Se você quer
aproveitar a sua existência para crescer, estude mais. Não está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, esses dois ensinamentos? Amai-vos e instruí-vos? Essa instrução vem alargar a mente da pessoa e aí a vida começa a ter nexo, começa a ter sentido. Tudo aquilo que era ameaça para nós, por falta de conhecimento e domínio da ignorância, se desfaz, porque nós começamos a compreender, né? Você começa a entender, começa a perceber o nexo entre as coisas, coisa que a pessoa ignorante não percebe. E também, nós, nessa postura, vamos estar interessados em aprender, ou melhor, em melhorar. Aprender eu já tinha falado anteriormente. Em melhorar. Melhorar o quê? Eu como pessoa. Vocês não acreditem, quero crer, né, que você já está pronto, né? Ah, não, eu já estou pronto, já sou uma pessoa formada, já sou um adulto. Nós estamos a caminho. Nós estamos nos fazendo constantemente, nós estamos nos aperfeiçoando. Nós não somos seres acabados. Nós estamos em pleno desenvolvimento, né, das capacidades, porque nós estamos evoluindo e melhorando. Então, por exemplo, se você percebe que é uma pessoa insociável, você tem que trabalhar a sua sociabilidade. Você é uma pessoa que tem fobia social, não consegue sair, se relacionar com ninguém. Tem que vencer isso daí. Você é uma pessoa perfeccionista, tudo que você faz não está bom. Você tem que aprender a superar para valorizar as suas realizações. Então, tudo isso é melhorar a personalidade, se tornar uma pessoa boa, se tornar uma pessoa flexível, sociável, uma pessoa do bem, não é? Que ajuda, que sabe se relacionar com as pessoas. Tudo isso vai deixando a personalidade mais plena em si mesmo. Isso significa que a sua existência está valendo a pena. Quantas pessoas você conhece, que você pode ter conhecido seu pai, a sua avó, quando você era criança, era um pai ou uma avó, um avô intransigente, e depois de passar 60 anos, 80 anos, 90 anos, a pessoa é a mesma coisa. Não mudou nada. Espera aí. Se a pessoa está aqui para melhorar, imagina que você entra na faculdade, você se matricula para fazer engenharia, passam-se 5 anos e você não aprendeu nada. Você ficou 5 anos no primeiro ano. Como pode? Você tinha que, a cada ano, passar de estágio para aumentar os seus conhecimentos. Se você chegar ao final de 5 anos e não sabe nada, você não fez nada na faculdade, né? E nós estamos aqui para melhorar. Então, pensa como você se encontra. Nós estamos crescendo incessantemente. Bom, se você quiser falar conosco, pode entrar no site da TV Mundo Maior, que é tvmundomaior.com.br, ou mandar um e-mail para descomplicando@tvmundomaior.com.br, e também pedimos para você se tornar um sócio do Clube Amigos da Boa Nova, que é os programas que a Rádio Boa Nova transmite, falando de coisas boas para todo mundo. Você se tornando um sócio, você ajuda outras pessoas. O telefone é 0800 12 18 38. Um abraço.